Olá, pessoal! Dando início ao item 5 do módulo 2 do curso de Fisiologia do Estresse, hoje falaremos sobre o estresse salino. Nosso roteiro aqui, um pouquinho do que a gente irá abordar: estresse salino, seu conceito e suas definições, seus efeitos e consequências para as plantas e a reação das plantas a esse estresse e as estratégias utilizadas. Bom, a salinidade refere-se à alta concentração de sais nos meios onde os organismos vegetais estão se desenvolvendo. Nisso, o estresse salino é responsável por causar alterações do balanço iônico local, principalmente dos solos, afetando o metabolismo vegetal, como a absorção, transporte, assimilação e distribuição dos nutrientes. O principal agente causador desse estresse é o cloreto de sódio, e temos os outros agentes que são o cloreto de potássio e o cloreto de cálcio. A ocorrência desses agentes estressantes se dá por meio da irrigação excessiva, em que há um acúmulo de sais, também por drenagem insuficiente e adubação inadequada. A recuperação dos solos salinos envolve a drenagem do solo para a eliminação de sais solúveis. Como exemplo, pode-se abordar o neossolo flúvico, que é um tipo de solo com restrição de drenagem e, assim, tendência à salinização. A gente pode observar a ocorrência dele no mapa, na região nordeste do Brasil, mas também em todas as áreas representadas aí em cinza. Com isso, sabendo-se que tal estresse afeta diretamente os processos de nutrição das plantas, como já citado, este acarreta prejuízos aos produtores rurais, por tornar menos lucrativa a produtividade. Os efeitos do estresse salino nas plantas são observados a partir de como afetam o crescimento das plantas, de acordo com o paper utilizado. Com isso, podemos observar uma redução no potencial osmótico da solução do solo, ocasionando condições de estresse hídrico. A redução do potencial osmótico foliar em plantas lenhosas, submetidas à salinidade, tem como principal problema a maior absorção dos minerais sódio e cloro, Na+ alimentos. Além disso, distúrbios nutricionais e efeitos específicos desses íons podem afetar severamente o desenvolvimento das plantas e comprometer o seu local de cultivo. Seu desenvolvimento também pode ser alterado, em que poderá haver uma redução no crescimento das mesmas por impedimento da expansão celular, pois o potencial de pressão da célula tende a se igualar com o do solo, e havendo uma redução em tal potencial, poderá induzir um estresse hídrico na planta inteira. Com a redução do potencial osmótico, a absorção de água e nutrientes é reduzida e provoca o fechamento dos estômatos para que a planta possa minimizar as perdas de água por transpiração, fato que, consequentemente, inibe a atividade fotossintética. Além disso, de acordo com esse paper, infere-se que outras condições também são afetadas. A salinidade reduz a condutividade hidráulica das raízes. Isso porque limita o fluxo de água e sais minerais, que normalmente se direcionariam à parte aérea. Posteriormente, os sais podem se acumular excessivamente e isso pode ocasionar a morte de tecidos, órgãos ou até mesmo da planta inteira. Para exemplificar, podemos observar na primeira imagem a queima da borda das folhas do morangueiro devido ao excesso de sais minerais. Na segunda imagem, raízes danificadas em diferentes níveis, resultando em necrose, escurecimento das raízes e morte das plantas devido à queima por excesso de sais minerais. Com isso, pode-se perceber que há uma necessidade de defesa das plantas para que consigam sobreviver a esse estresse. E para isso, os vegetais se utilizam de diversos mecanismos fisiológicos e bioquímicos que resultam em um aumento da tolerância à salinidade. Esses mecanismos variam em função do genótipo, do estágio de desenvolvimento da planta e da intensidade e duração do estresse. Um exemplo deles é a produção de osmoprotetores e a ativação de enzimas antioxidativas, que auxiliam na sobrevivência da planta. Com relação à tolerância, a resposta das plantas à salinidade também abrange outros fatores, tanto a nível celular quanto na planta como um todo.
O acúmulo seletivo ou a exclusão de íons é um fator que permite com que haja controle na absorção dos mesmos, visando um menor dano e um controle do seu transporte para as folhas. Além do mais, há a compartimentalização dos íons nas células ou na planta como um todo, e a síntese de solutos com função específica em potencializar as plantas no combate ao estresse salino, tais como a prolina, que é um aminoácido, a glicina betaína, que é um composto quaternário de amônio, o manitol, que é um açúcar álcool, e a trealose, que é um açúcar, que se acumulam no vacúolo ou no citosol de solutos compatíveis, contribuindo para a manutenção do equilíbrio hídrico e a preservação da integridade de proteínas, enzimas e membranas celulares. Esse acúmulo de solutos compatíveis não é nocivo ao metabolismo celular. O aminoácido prolina é o soluto compatível mais estudado em razão da sua sensibilidade de resposta a condições de estresse. Em plantas sob estresse, o conteúdo de prolina pode aumentar até 100 vezes em comparação ao observado em plantas cultivadas sob condições normais. Esse acúmulo fornece um importante parâmetro para a seleção de plantas resistentes. Além disso, as plantas se utilizam de mudanças em suas vias fotossintéticas, em que superexpressam genes que originam enzimas envolvidas na síntese dos citados solutos compatíveis. Também pode acontecer uma redução da assimilação fotossintética e um aumento da concentração interna de carbono. Ainda sobre alterações morfoanatômicas, a estrutura das membranas celulares também é modificada, para que as células mantenham a integridade de suas membranas e previnam a desnaturação das proteínas, fator que auxilia na tolerância à desidratação. Também há a indução de enzimas antioxidantes, como a ferroperoxidase, ascorbato-peroxidase, glutationina peroxidase, superóxido dismutase e catalase. E hormônios vegetais, como o ácido abscísico, em que a atividade das enzimas, como a catalase, aumenta sob estresse. E os hormônios vegetais também são incrementados com elevada concentração de íons. Do que foi visto na aula, a gente pôde abordar o significado do conceito de salinidade e as causas desse estresse abiótico, as ações da salinidade nos organismos vegetais, os mecanismos de defesa das plantas contra o estresse causado pela salinidade.